Fala pessoal, que o professor Lucas, sou professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares, projeto de 100 dicas para você gabaritar a física. Dica de hoje vai ser a dica da transformação adiabática de um gás. Galera, quando você pensar na transformação adiabática, você tem que pensar em uma transformação que é isolada do meio externo, que não ocorre em trocas de calor entre o gás e o meio interno. Você vai pensar no quê? Você vai pensar, você que mora em São Paulo, no Rio, em Minas, em Goiás, em qualquer lugar desse Brasilzão, você já deve ter visto a praia de Copacabana. E na praia de Copacabana tem aqueles rapazes que passam com isopor, cheio de sanduíche natural e mate gelado. Isso é até mais comum em outra cidade ali próxima, mas no Rio também tem. E a ideia é, quando você usa um meio altamente isolante, as trocas térmicas entre o meio externo e o meio interno são praticamente nulas. Eu estou falando de que meio altamente isolante? O isopor que esses caras andam na praia. Então, o isopor é constituído de um material que é péssimo condutor de energia. Ou seja, ele é um isolante térmico. Sendo um isolante térmico, ele pouco permite que as trocas aconteçam. Então, existem meios mais sofisticados de você criar um isolamento térmico. Então, quando eu crio um isolamento térmico entre um certo ambiente confinado e um meio externo e faço mudanças ali, faço transformações naquele gás que está ali no meio, no interior, eu estou fazendo mudanças adiabáticas. Agora, tem outra maneira de uma transformação gasosa ser considerada adiabática que é pouco falada e que eu vou te falar agora, que é importante, que é quando você tem transformações gasosas rápidas. A ideia é a seguinte, o fluxo de calor, a transformação, o aporte, o movimento do calor é lento. Quando você pega, sai com a sua água geladinha do freezer, da geladeira, que seja, num dia quente, coloca em cima da pia e vai bebendo devagar. Ela vai instantaneamente, tirou da geladeira, colocou ali, já era. Já está em temperatura ambiente? Não. Demora. É infinito o tempo? Não. Mas é relativamente lento. Lembra disso. Ora, se você é uma transformação muito rápida, quase instantânea, explosiva que seja, você não tem tempo para que essas trocas de calor entre o meio externo e o meio interno ocorram. Ora, daí a gente vai considerar que essa transformação é adiabática. Tem uma outra dica relacionada a isso, é quando o oposto acontece. Quando você faz uma transformação gasosa muito lenta e sem um meio de isolamento, um isolamento térmico entre o meio interno e o meio externo, você dá tempo suficiente para que as trocas de calor aconteçam. Imagina que eu tenho uma seringa e eu estou comprimindo ou expandindo aquele gás de maneira bem lenta, bem gradual. Você tem que pensar que aquele gás tenderia a se esquentar ou se esfriar nessa compressão ou expansão. Só que se eu fizer bem devagarinho com aquela seringa de plástico, que tem pouco isolamento, ele vai ter tempo para aquele gás trocar calor com o meio externo. E a sua temperatura vai permanecer praticamente inalterada, configurando uma transformação isotérmica. Essa era a dica. Tem mais? Tem. Para a transformação adiabática, vale o relacionamento com o expoente de Poisson. Você pode escrever que a pressão no estado multiplicado pelo volume naquele estado elevado ao coeficiente de Poisson vai ser igual a pressão em outro estado vezes o volume em outro estado, também elevado ao mesmo expoente de Poisson. Se você não sabe como calcular esse expoente, tem na dica anterior, a dica de número 46. Falei no finalzinho para vocês. É uma relação entre CP e CV. Sabe o que é isso? Assiste a dica anterior. Para finalizar essa aqui, tem mais informação importante que eu quero te trazer. Seguinte, rapidinho. Se você tiver uma transformação que seja adiabática, ela geralmente vai acontecer entre duas isotermas. Isso é o que é mais comum para questões de vestibular. Então, lembra, isoterma se afasta da origem. Quanto mais afastada, TA, por exemplo, está mais afastada que TB. Então, a temperatura de TA vai ser maior que a temperatura de TB. E essa curva vermelha aqui seria a transformação. Então, vamos estudar isso aqui rapidinho. Deixa eu aumentar para vocês. Tem duas transformações que vocês têm que conhecer quando se fala de uma transformação adiabática. É a contração e a expansão. Como o nome já diz, quando eu tenho uma contração, o volume ele vai diminuir. E a dica é, se esse aqui diminuir, os outros dois vão aumentar. Então, pressão aumenta e temperatura aumenta. Vamos pensar aqui no nosso gráfico. Ó, estou nesse ponto aqui, indo para cá. O que aconteceu com o meu volume? Meu volume aumentou. Então, não é essa que eu quero. Eu quero ir daqui para cá. Quando eu fizer esse sentido aqui pela linha vermelha. Ó, fui daqui até aqui. O que eu fiz com o meu volume? Fui de VB, que é maior que VA, e até VA, que é menor. Então, diminuiu o volume. E a pressão, Lucas? A pressão estava aqui em PB, subiu para PA. Opa, pressão aumentou. E a temperatura? Saí dessa minha isoterma de baixo, que tem uma temperatura menor, está mais próxima da origem, e fui para essa TA, que está mais afastada. Ou seja, a temperatura também subiu. E aí, o oposto também vale. Por uma expansão adiabática, seria o caminho inverso. Eu vou ter o quê? Se é uma expansão, o volume aumenta. Se o volume aumenta, tanto pressão quanto temperatura vão diminuir. Olha só, volume diminuiu.
Volume aumentou, perdão, foi de VA para VB. E pressão? Pressão foi de PA para PB, diminuiu. E a temperatura? Saiu de TA para TB, também diminuiu. Galera, essa era a dica que eu queria trazer para vocês hoje. Um grande abraço e eu fico por aqui.